Um assunto que tomou e ocupou os noticiários, as redes sociais do nosso país nesse último final de semana foi o vídeo gravado pelo youtuber, pelo influencer digital Felca. Ele trouxe à luz uma discussão importante que temos que fazer no nosso país. A violência que vem sendo sofrida por crianças e adolescentes nas redes sociais, com o que está sendo chamado de adultização, a sexualização desse público. Então, foi um vídeo que ele aprofundou na análise, na discussão, nos apontamentos e na denúncia de uma maneira bastante contundente, de uma maneira bastante lúcida, mas também preocupante, né? E o que a gente percebe que setores da política brasileira, em especial aqueles mais alinhados à extrema-direita no nosso país, curiosamente, foram questionar a ação do Felca. Eles estavam mais preocupados em dizer que isso era apenas uma manobra para criar um ambiente e aprovar ali a regulamentação, o cerceamento da liberdade de expressão das pessoas em redes sociais, do que necessariamente a preocupação de fato com aquele público. Eu fico abismado, porque eles não trataram o assunto concreto e o problema, a denúncia que ali o influenciador trazia, que é justamente esse tipo de violência que é cometido contra essas crianças e adolescentes. Estavam mais preocupados na retórica ideológica da defesa de posição deles do que tratar um problema que existe e é grave no nosso país. A extrema-direita faz mal para o nosso Brasil, faz mal para esse país, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, vejam, eles foram atacar o influenciador porque está denunciando uma situação preocupante das nossas crianças. E toda vez que a gente quer trazer esse assunto, falar que as redes precisam de ter alguma regulamentação, aí eles ficam nervosos e dizem, não pode ter cerceamento, é ditadura, e a liberdade de expressão. Gente, a liberdade de expressão ela tem limite, ela nunca poderá ultrapassar o limite, sabe, da defesa da dignidade humana, da vida humana, da proteção do respeito às crianças, aos adolescentes, às minorias, quem quer que seja. Essas questões não são ilimitadas, não, o direito não é ilimitado. Ele há pesos e contrapesos. Então, vejam vocês, a extrema-direita, então, numa defesa intransigente, descomedida, irresponsável, de uma liberdade ilimitada das big techs, das redes sociais, ignora algumas coisas que é importante que vocês saibam. Veja o que eu estou trazendo aqui. A internet, meus amigos, é terreno fértil para a exploração infantil. O Brasil é o 5º país com mais denúncias de abuso online, com mais de 10 mil casos registrados. Repito, 5º país no mundo com mais de 10 mil casos registrados. Quando a extrema-direita ignora isso e quer essa pseudo-liberdade a qualquer custo, ela está fazendo coro e está defendendo esses criminosos que colocaram aí mais de 10 mil casos de abuso online. Vamos lá, 2024 foram 290 mil casos de crimes contra menores, um aumento de 22%. E aí, e eu repito, eu quero frisar isso, quando a gente está querendo debater algum mecanismo de regulamentação, de responsabilização, e eles são contra, eles estão defendendo esses números, esses dados, esse tipo de violação que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Vamos lá, adiante. Então, a oposição bolsonarista, ela está, então, ameaçando boicotar um projeto que protege nossas crianças e permitiria, entre outras coisas, remover conteúdo de abuso sexual infantil sem ordem judicial, verificação de idade contra acesso de menores e pornografia, proibir caixas de recompensa em jogos infantis, restringir publicidade para menores. Para a extrema-direita e para os bolsonaristas, isso que eu acabei de ler, alô pai, alô mãe, responsável, para eles isso é censura. Para eles, isso não cabe dentro do Estado democrático, isso é cerceamento da liberdade. Ou seja, não são eles que se dizem grandes defensores da família, grandes defensores, né, dos valores? Então, por que são contrários a medidas como essa? Vocês viram o que eu acabei de ler aqui? Eu sou pai, e aqui, nosso plenário está cheio de pai aqui. Alguns de nós que somos pais,
Somos contra algum tipo de medida como essa, que protege os nossos filhos, que protege as nossas crianças? De maneira alguma. Então, é um negócio que a gente precisa tá trazendo aqui. Porque eles vão dizer o seguinte, olha, a plataforma, ela não tem responsabilidade com o que é postado, com o que é publicado pelo produtor de conteúdo, né, pelo gerador de conteúdo, por aquele que está usando a rede social. Tem responsabilidade, sim. Há uma analogia que tem sido feita, que ela ajuda a explicar como isso acontece. Imagine você tem um imóvel, você aluga seu imóvel, e você sabe, tem ciência que o locatário daquele imóvel está utilizando, por exemplo, fazer refinamento de droga, refinamento de cocaína, de qualquer outra coisa, sintético, qualquer outra coisa. Está usando para manipular e produzir droga. Você tem ciência, você sabe disso. E permite que esse processo continue acontecendo, mesmo sabendo que o seu espaço está sendo utilizado por criminosos para cometer atos criminosos, você continua permitindo e autorizando que isso aconteça, porque você está ganhando dinheiro com isso. Não que diretamente, mas indiretamente você recebe dinheiro por essa atividade, porque é desta atividade que está saindo o seu lucro, o pagamento por essa hospedagem. E aí não há responsabilização, não? É o mesmo que acontece com as Big Techs. Se você tem a sua plataforma, se você tem conhecimento e ciência que ela está sendo utilizado para o ilícito, para ato criminoso, atos que estimulam a violência, o abuso sexual, abuso infantil, e você está sendo remunerado por isso, e nada faz a respeito, há responsabilidade, sim. Como não? Ora, é só fazer analogia. E acho que os marcos legais no nosso país são muito claros a respeito disso. Então, um problema grave. Aí a gente tem que cobrar mesmo essa turma aí da extrema-direita e os bolsonaristas, que eles pensam na justa medida das coisas. Ninguém quer cercear a liberdade de expressão, mas qual que é o limite da responsabilidade de quem não usa adequadamente o seu direito e a sua liberdade de expressão? Como que você não responsabiliza quem disponibiliza o espaço, é remunerado por ele, mesmo tendo ciência que o ato criminoso está acontecendo? Tem que ter limite às coisas, então fica aí registrado. Olha, eu queria aqui dizer para vocês mais uma coisa. Ao menos 56 crianças morreram vítimas de desafio online. Levantamento feito apenas de casos que apareceram na imprensa. Vou citar um caso que não faz muito tempo. Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, que morreu em abril depois de inalar desodorante em um desafio no TikTok. Vocês escutaram isso? 56 crianças morreram vítimas de desafio. São esses desafios na internet que fazem as crianças cometerem as coisas mais absurdas, e tornando os desafios cada vez piores, ao ponto que 56 crianças morreram. Cadê os defensores da família? Cadê? Os valores morais, pela família brasileira e tudo mais. Papo furado. Se fossem defensores da família, seriam os primeiros a estar cerrando fileira para não permitir que esse tipo de coisa acontecesse nas redes, para culpabilizar e responsabilizar aqueles que permitem que isso aconteça, e mais do que isso, ganham dinheiro com a tragédia, com a morte das crianças do nosso país. Como que ficam esses pais? Como que ficam essas mães? Uma vergonha que essa extrema-direita, os bolsonaristas têm feito no nosso Brasil. Um arraso. Então, gente, eu quero deixar registrada a minha indignação. Digo que, novamente, o produtor de conteúdo digital, o Felca, prestou um serviço importante, quando trouxe à luz o que está acontecendo e que isso possa contribuir para que a gente faça um debate extremamente honesto, sóbrio, despido de qualquer viés ideológico, mas com o objetivo, lá no final, de proteger quem tem que ser protegido, que isso não tenha acontecido.